Oi a todos, aqui é o Thiago de Lima Castro. Queria comentar um pouquinho sobre esse quadrinho da editora Script, né? O Cão da Encruzilhada, que conta a história do Robert Johnson, né? O roteiro do Estevão Ribeiro, desenhos do Rob Sante e Sandro Zambítalo Silva contribuindo, né? Com a arte final, colorização de algumas páginas. Esse projeto do Catarse foi bem interessante. Inclusive, para os apoiadores do canal, assinando esse cartão. Bonito, bem legal esse daqui, né? Principalmente se daqui a algum tempo der para ter evento, pegar uma das assinaturas dos autores, quem sabe. Bom, vamos lá. O quadrinho ele é muito interessante pelo seguinte: por falar sobre músicos, eles tiveram a grande ideia de publicar nesse formato em que ele parece um disco de vinil. Né? Blues não aceita. Essa frase aqui, fantástica. Olha que legal. Inclusive, você abre aqui. Olha isso, parece um belíssimo disco. Parece um belíssimo disco de vinil. Lado A, lado B. E aqui, quando você abre, né? Aí você tem finalmente as páginas do quadrinho. Não vou mostrar. Vem também com esse lindo marca-página, né? Cão da Encruzilhada. Figura aqui do nosso querido Robert Johnson. Faz essa biografia, né? Um formato muito interessante. A arte. Uma boa parte da arte aqui em branco e preto. Não vou ficar. Mas tem alguns momentos que vão ser. Eu estou mostrando assim para não dar. Para tentar não dar exposição. Momentos coloridos. Para um fim específico que eu vou comentar daqui a pouquinho. Esse aqui então é o Cão e a Encruzilhada. Bonitão, né? Agora, mais que. Além do trabalho gráfico, né? Esse trabalho editorial, de parecer um LP, ser do tamanho de um LP, né? O quadrinho grandão. É uma ideia legal, mas se o conteúdo dele não for bom, não adianta nada. Na verdade. O que acontece? Bom, eu sou músico, né? Sou professor de música, também professor de filosofia. E sempre quando a maioria das vezes que a gente vê, no caso de filmes, com biografias de músicos, a gente sai decepcionado. Por quê? Ou o filme toma excesso de liberdade criativa, faz uma coisa muito mais para fã, quer dizer, idealizando aquele artista. A maioria dos filmes não consegue discutir a relação, por que a música é importante para aquela pessoa, para aquele artista, para aquele músico. E assim, quando você vê um filme, quando o cinema fala sobre cineastas, isso sempre fica muito claro. Quando fala sobre artistas plásticos, isso aí nem sempre, mas muitas vezes fica claro. Mas quando é para música, às vezes falta isso. Por que a música é importante para aquela pessoa? O que é a música na vida daquela pessoa? Né? Tem, claro, grandes exceções, filmes muito, muito bons, mas a maioria das vezes não é muito interessante, ao mesmo tempo que não se explora o que é aquele ritmo, aquele estilo de música. Muitas vezes é como se quem vai assistir já são pessoas que é fãs, então você não apresenta a obra para as outras pessoas. Esse filme, o Amadeus é um pouco diferente, o filme do Ray Charles, por exemplo, até alguns documentários são muito bons, mas assim, até porque muitas vezes o diretor de cinema ele estuda muito a parte visual, até na formação, mas ele muitas vezes não tem conhecimento técnico em música muito bom. E como a música no cinema tem funções muito específicas, muitas vezes a coisa fica mal de ajambrada, tudo. Nem sempre a biografia contada em forma de romance também fica legal. Agora o quadrinho, ele tem pelo fato de não ter som, exige do artista e do roteirista do quadrinho pensar em formas de mostrar o que era a música para aquele contexto, o que era a música para aquela pessoa.
sem tocar. E isso cria um desafio interessante que dá muita margem à poética, ao trabalho mais poético no texto, na construção da narrativa, no desenho. E é o que acontece aqui. Eu gostei muito da abordagem, a vida do Robert Johnson. O Robert Johnson, foi um guitarrista de blues muito importante, né? Morreu muito jovem, aos 27 anos, mas ele ficou famoso porque tinha várias canções falando sobre pacto com o diabo, né? Essa noção de que músicos fazem pacto com o diabo é muito antiga. Por quê? Desde a antiguidade, em diversos povos, o músico é visto como alguém que está possuído por algo além dele. Que pode ser entidades sobrenaturais, deuses, dependendo da civilização, anjos, demônios, pode ser uma ligação com o próprio universo, pode ter várias explicações, mas tem essa noção. E quando você tem sociedades muito cristãs, muitas vezes ocorreu o seguinte: o músico, ou o estilo de música que está fora da igreja, se está fora do meio eclesiástico, se está no meio profano, então ela é uma música mais ligada a quem? Né? Ao diabo, né? Daí esses chifrinhos. No Brasil isso é muito comum, no mundo da viola caipira, na música folclórica tem, na Europa tem, nos compositores eruditos. E o blues ganhou aquela alcunha de uma música diabólica, né? No caso do Robert Johnson, ele abraça isso dentro das letras, falando da encruzilhada, do pacto. Já tem vários filmes sobre eles, alguns tem um até divertido, Crossroads, tudo, né? Mas assim, essa associação ao blues foi dada pela sociedade, porque naquele contexto, a música que vinha dos cantos de trabalho dos afro-americanos escravizados nos Estados Unidos, ali na região do Mississippi, ali no sul, ou ela gerou, que tinha os espíritos ou os cantos de trabalho, né? Ou ela gerou uma linha que a gente chama de gospel. O termo certo para música gospel é música feita, é uma música de características afro-americanas, de igrejas metodistas do sul dos Estados Unidos, naquelas regiões escravizadas. Quando a gente fala gospel para qualquer tipo de música religiosa evangélica, com todo respeito aos evangélicos, a gente está fazendo uma apropriação cultural. Porque o gospel mesmo é um estilo muito específico, que ele mistura escalas musicais africanas, de origem africana, com harmonias europeias, mas de uma maneira que, por mais que a gente diga que o gospel tradicional ou o blues seja harmonicamente simples, não é. Eu não vou aqui entrar muita tecnicidade sobre isso, mas não é. É uma construção bem mais complexa do que parece. Então, o blues era tido como diabo, por quê? Porque estava fora e tinha uma temática muito mais mundana, falando das dificuldades da vida, que a vida é dura, e obviamente surge como uma música de negros, então cabe todo o preconceito, junta todo o preconceito racial, e com a denúncia de como os negros viviam após a final da escravidão. A própria expressão blues às vezes traduz como tristeza, mas não é uma palavra fácil de traduzir. Ela é uma tristeza relativa àqueles afro-americanos após todas as promessas de liberdade pelo fim da escravidão, e ainda tem uma vida difícil, sofrem preconceito e por aí vai. Sofrem dificuldade de sobreviver, não são bem vistos, são às vezes maltratados, ou seja, isso é o blues, essa é a tristeza. Eu não tenho como acessar essa tristeza, por exemplo, por minhas características fisiológicas. Mas o Robert Johnson ele abraçou isso. Tem várias explicações. Ele poderia acreditar que ele fez algum tipo de ritual e fez um pacto com o demônio. Ele pode ter assumido isso. Já que vocês falam que essa música é do demônio, eu vou assumir, eu vou criar um eu lírico que sim assume essa condição, contando sobre a sua relação com o demônio, diversas músicas, até porque chamava a atenção do público. E ao mesmo tempo, essa questão do demônio, porque haviam formas de hoodoo, ou seja, de cultos, de religiões de matriz africana, da mesma forma no Brasil, a gente tem candomblé, tudo. Tem nos Estados Unidos o hoodoo. É uma prática, que são práticas religiosas que foram trazidas por povos específicos, específicos, porque a gente fala África, mas existem muitas Áfricas. A África é muito grande, tem muitas povos, muitas culturas diferentes. Então, dentro dessa religiosidade, é possível que muitos músicos do blues afastados do catolicismo praticassem, seja publicamente, seja não.
Então também tem uma leitura que seria possível que o Robert Johnson aborde essa temática nas suas músicas, falando, já que vocês chamam os nossos orixás, não sei se o termo correto é orixás, qualquer coisa vocês me corrijam, peço desculpa pelo erro, né? Vocês não chamam a nossa religiosidade do que é demônio, então é demônio mesmo, sabe? Assumindo também essa alcunha. Todas as explicações são possíveis, todas as narrativas, todas elas são não são excludentes. Então, como há um gap, é um cara que aparece, grava um disco, chama atenção, morre com 27 anos, criando essa coisa do grupo dos 27, de músicos incríveis como Hendrix, Janis Joplin, chegando até a Kurt Cobain, aquela cantora que agora esqueci Amy Winehouse, e por aí vai, né? Jim Morrison e vários, criando essa ideia. Essa questão dos cultos voodoos é tão interessante que os artigos acadêmicos sobre essa influência, possível influência na história do blues e do jazz, são posteriores a 2000. É muito recente. A gente vê como que nos Estados Unidos ainda tem preconceito contra esse estilo, tem muita estigmatização sobre afro-americanos que praticam o voodoo, né? Dificilmente um americano famoso vai dizer publicamente que participa, por exemplo. Já sofre todo preconceito racial, ainda tem esse preconceito religioso, né? Como aqui também acontece. Bom, mas falando do quadrinho, é muito interessante porque como se conhece muito pouco sobre a vida do Robert Johnson, eles resolvem, eu não vou contar nenhum spoiler, mas eles usam um pouquinho de todos esses elementos. A frase aqui de trás dessa capa, nossa, que lindo, né, essa capa aqui, né? O blues não aceita o segundo lugar, é muito linda, porque tem um momento que ele fala, o blues é minha alma, é a minha vida. Ou seja, eles conseguem mostrar aqui qual que era a importância do blues dele, do blues para a pessoa Robert Johnson, enquanto forma de ascensão social, mas simultaneamente, eu não estou contando como, né? E simultaneamente como aquilo era importante para ele, como a música às vezes tornava parte principal da vida. Eu me identifiquei muito com isso, porque todo mundo que é músico sabe a dificuldade que é passar a trabalhar para essa profissão. Né, todo mundo envolve, você vai viver do quê? Dando aula de música, isso é profissão, músico não trabalha. Então você escuta muito isso da sociedade, então você tem que ter uma relação profunda com a música. Tem um momento que é muito interessante também, que é essa questão de ter sido atribuído a alcunha de uma música do demônio, que foi algo externo ao blues, e como ele, de uma certa forma, na figura do Robert Johnson e outros, tomou isso pra si, isso é falado por um personagem aqui, personagem que você não acredita, você falando, caramba, esse personagem falando isso, ele não larga, tem a presença da ideia do pacto, inclusive, eu só diria que o azul aparece para situações sobrenaturais, mas também ele não exclui a religiosidade voodoo, que está muito aqui presente, e ainda com uma... Eu não imagino a pesquisa que os autores fizeram sobre o tema, inclusive de uma forma que a gente vai reconhecer, para quem conhece um pouco de religiões afro-brasileiras, também reconhece, né? Mas assim, então, é um desenho muito bonito, ele aproveitou muito bem as páginas, a composição das imagens são muito... Vou mostrar uma aqui, por exemplo, sem mostrar muito. É muito interessante quando você está lendo, você entende, você tem, nem sempre tem quadro, porque o quadrinho você pode ter enquadramentos fixos, né? Ou pode traçar com mais liberdade, você percebe os quadros sem ver necessariamente o círculo. Então, é muito interessante, tem composições que você tem que virar um pouquinho a página para ver, é muito legal. E o desenho também é muito claro, eles fizeram uma abordagem que mostram, eles não idealizam Robert Johnson, não idealizam, mas é uma obra que discute a pessoa do Johnson de uma maneira muito bonita, mas ao mesmo tempo todo esse contexto do blues. É uma obra muito legal.
O texto está muito bom em vários aspectos, tem um final muito tocante. Eu não pensei que ia ficar emocionado no final, porque a gente sabe qual que é a história. Robert Johnson vai, grava um disco, tudo, falece aos 27 anos, ninguém sabe se foi o que aconteceu, foi envenenado, ou teve pneumonia, ou teve sífilis, ninguém sabe direito de onde veio, tudo. Então dá uma visão muito tocante sobre a pessoa, ao mesmo tempo sobre o contexto. Não é uma coisa. É tão orgânico isso que você vai entendendo todo esse contexto e a pessoa de uma maneira conjunta. Gente, é um quadrinho maravilhoso. É um quadrinho maravilhoso. Claro que esse acabamento, essa ideia foi genial de parecer o disco de vinil. Mas assim, o desenho, o roteiro, o desenho é muito interessante, muito interessante. Tem algumas surpresas muito legais quando você está lendo, então é uma história bem legal e ela é muito profunda, há um sentimento. Se você escuta blues, ou mesmo não escutando, você vai sentir um pouco mais o blues depois de ler essa obra. Realmente é uma coisa fantástica. Eu espero que a Script tenha condições de dar continuidade. Comparado com outros projetos da editora, a gente vê assim, aí se eu tiver errado, né? Mas foi um quadrinho que demorou assim para chegar. Tem quadrinhos da Script que as pessoas vão e rapidamente 200%. Esse daqui demorou um pouco, assim, né? Tá certo, Robert Johnson talvez não seja tanto conhecido por outras pessoas, né? Mas fico um pouco na dúvida, só um pouco da temática. Mas assim, conseguiram financiar, agora tá. Logo tá lá na Amazon, um monte de gente fazendo. Gente, é um roteiro que eu realmente gostei. E assim, como eu falei de cinema, assim, eu tenho um problema com biografia de músico romanceada. Assim, eu sou músico, então não tem como. Você quer entender a música, para quem trabalha com música, a música é o seu sustento, mas também exige algo a mais. Então, mas também é o seu sustento, né? Tem essa tensão, todo mundo que vive de arte de alguma maneira. E ele elabora isso muito legal. Você tem uma ideia do contexto, é muito gostoso de ler. Não é uma maneira também tão óbvia de contar a história. É muito legal, acho que vale muito a pena uma leitura atenta e que essa coleção continue, principalmente músicos esquecidos. E tem uma verdade assim, que inclusive é citado no quadrinho de uma forma extremamente interessante, porque o Robert Johnson só ficou famoso porque as letras chamaram atenção por essa temática, né? Nossa, o cara fez pacto com o demônio, a encruzilhada, Crossroads. Um monte de banda de rock gravou, se apropriou do cara, né? E aí fica até a questão, né? O triste da história do blues. Eu sei que aqui não é tanto meu lugar de fala, mas assim, teve bandas que quando se apropriaram do blues, trouxeram os autores de novo, sabe? Trazendo o cara para fazer show com eles, pessoas que estavam esquecidas. Mas o blues passou por um processo muito parecido com o samba. Ele foi muito perseguido por contar as verdades daquele povo. Depois ele começou a ser aceito por músicos brancos e tal. E hoje parece que é um estilo que as pessoas esquecem, que a base do blues é crítica social. Ah, mas tem letras que falam de amor. Mas quando você vê a letra, por que a mulher abandonou o cara? Porque o cara tá numa depressão danada, que começou a beber pra caramba, e isso começou a prejudicar a família e os filhos, ela só tinha a opção de sair de casa. É sobre amor mesmo, ou sobre o entorno que gera o cara, pela questão racial dele, pela fisionomia dele, não conseguir emprego? Entende? Por mais que realmente tem muita coisa do blues relacionada às questões amorosas, e se você pegar os clássicos, os primeirões do blues, isso é pano de fundo. A discussão é muito mais ampla. O blues sempre fez isso de uma forma muito interessante. E tem uma coisa. O Scorsese, participou da produção de 7 documentários sobre blues que você consegue assimilar isso. Então é muito interessante. E o quadrinho realmente conseguiu trabalhar isso de várias vertentes, né?
E, curiosamente, o estilo que na época foi atribuído ao demônio se tornou tão importante na música americana. E, assim, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, agora o músico falando, a mais do quadrinho, né? Quando a gente fala que alguns estilos são simples, se eu pegar a teoria harmônica, a teoria harmônica clássica, quando eu vou analisar o blues, eu tenho um problema. A gente até hoje, por uma questão didática, acaba usando algumas terminologias, como dominante e tudo, só que a maneira como a harmonia do blues funciona é diferente. A maneira como melodicamente os acordes se encaixam na melodia, a maneira é muito própria, que só foi possível porque é uma fusão de culturas. Toda a forma de música popular desenvolvido nas Américas, e quando eu falo América, não falo Estados Unidos, a grande música popular estadunidense se vem da fusão de elementos europeus, mas principalmente com a música de origem raiz afro. Mas isso ocorre em toda a América Latina, porque todos os estilos do que a gente chama de música popular, blues, rock, pop, samba, choro, bossa nova, no caso do Brasil, música cubana, salsa, merengue, bolero, tudo isso é uma fusão de tradições. Os países da América Latina ainda conseguiram manter alguns elementos indígenas, e muito pouco elementos nessa fusão, mas é um fenômeno tipicamente das Américas que tomou a Europa. Então, são fusões de tradições, né? E falam dessas pessoas que eram basicamente mestiças. Ninguém, né? Porque não, né? Pessoas que ou eram ninguém porque aquelas características fisionômicas não são tidas como humanos, né? E o blues carrega essa história. E esse quadrinho, assim, é muito legal. É lindo, é lindo. O desenhista tá de parabéns, o roteiro tá muito bom. Falei demais, mas é uma obra que vale a pena ser lida. É muito legal mesmo. Obrigado a todos pela atenção.